nosso assunto aqui, né? Para o nosso assunto de parte gráfica, o que nós temos? Bem, só para recapitular, então, o que a gente tem dentro de um formulário. Vamos pegar o consulta estado, que eu mexi pouco com ele, que não tem quase nada, né? Eu tenho a criação do formulário, no caso em si, ela acontece aonde? Eu acredito que não. Onde que a gente cria o formulário de consulta? Não. Na interface? Ok? Então, eu tenho lá o form de consulta, consulta estado, eu crio ele dentro da classe Inter. Né? Aí o que acontece? Eu criei o formulário de cadastro aqui, de consulta, perdão, e logo em seguida criei o formulário de cadastro de estados. Os dois formulários são independentes, certo? Mas aí eu tenho um método lá que chama a consulta estado, que no caso que eu criei, .set form cadastro. O que será que faz esse a consulta estados, .set form cadastro? Certo? Então, ele vai acontecer isso. E daí, acontece assim ainda. Eu tenho o cadastro de estados, .set form consulta país. Ou seja, aqui eu tenho um formulário de consulta estado. E aqui embaixo eu tenho cadastro de estado. São dois formulários distintos. Correto? O formulário de consulta estado, vamos abrir ele, que é esse camarada aqui, esse cara aqui, consulta estado. Aqui dentro, quando eu for clicar no botão aqui, eu vou chamar cadastro. Então, o que ocorre? Eu faço esse set form cadastro, form, que vai fazer o quê? Vai chegar, vai fazer o formulário de cadastro chegar aqui. Então, ele construiu o objeto, um formulário de consulta. Quando eu construí o formulário, quando eu der o create no formulário de consulta, ele criou o formulário de cadastro? Essa é a minha pergunta. Não, isso foi uma afirmação, criou. Não. Não criou. O que acontece na interface eu criei de forma independente, ó, consulta estado.create, ele criou o formulário de consulta. Criou o país, estado e cidade, os três formulários de consulta. Aí eu venho no cadastro de países, criei o cadastro de país e o cadastro de estados. Criei os dois formulários de cadastro. Aí eu venho no formulário de consulta países, eu setei o formulário de cadastro países. No formulário de consulta estados, eu setei o formulário de cadastro. Mas elas foram criadas na interface, não foi criado automaticamente. Quando eu criei um formulário, criou o outro. Tá claro? E daí, em seguida, eu vim no cadastro de estados e setei o form de consulta país dentro do cadastro de estados. Isso significa dizer o quê? Quando eu venho executar o meu programa, eu já criei supostamente todos os formulários as quais eu vou utilizar. E já criei o vínculo manualmente. Certo? Aí quando eu venho no cadastro estado ou país, no caso do país, quando eu clicar no novo, ele trouxe o formulário aqui de país, de cadastro de país, certo? Quando eu venho aqui, cadastro estados, esse formulário de consulta recebeu o formulário de cadastro de estados, que foi criado de forma independente, certo? E quando eu clico aqui, ele traz o quê? Consulta de país. É a mesma instância que eu tenho no outro formulário. Certo? É o mesmo formulário, é a mesma instância. Não é outra instância. Poderia criar outra instância?
Oi? Poderia? Isso, teria que carregar o estado. Sim, teria que carregar tudo de novo. Agora, o que acontece? O que é que nós vamos ver aqui? Quando eu vier aqui no cadastro de estado, observe, quando eu vier aqui, basicamente ele vai trazer o formulário de consulta país, certo? Mas para, de fato, executar as operações aqui dentro, o que tem que acontecer? Ó, vamos dizer lá. Mandei salvar. Eu tenho que pegar esse camarada que está aqui, e quando eu voltar aqui, ele teria supostamente que trazer o camarada para cá. Concorda? Entenderam o que tem que fazer? Porque, só que daí quando eu chego aqui para mandar pesquisar, que objeto que eu vou mandar para lá? Porque ele vai ter que me retornar um objeto, certo? Aí vem a outra pergunta, né? Na sua pergunta que você fez lá, você falou, mas quando eu crio consulta de um determinado cadastro, ele já cria o cadastro junto? Ele criou o cadastro? Não. Eu criei aonde? A interface que fica responsável dos formulários. E ela que instanciou o formulário. E ela criou os vínculos lá dentro da interface. Tá certo? Agora, o que acontece? Quando eu vou chamar lá, vamos abrir o gerente lá, né? Cadê o gerente? O gerente está aqui. Ó, eu criei, venho aqui nesse camarada aqui, ó. Aqui, peça dados estado. Uma inter.peça dados estado. Eu estou passando quem para lá? E quem mais? Oi? O estado, o objeto. Estou passando a controller e seu objeto. Ou objeto e seu controller. Não é isso? Como é que eu faço isso, então, quando eu estou lá no formulário de cadastro de estados, que está aqui, e aqui eu chamei o form de setei o form, e aqui eu tenho o botão pesquisar aqui, ó. Certo? Aqui, para mim pesquisar, eu tenho que passar quem? Tem que passar país. Né? Agora, o que acontece? Primeiro, se eu passar só o país, resolve nosso problema? Não. Tem que passar controller. Tem sentido? Outra questão. A controller, ela já existe aqui dentro do cadastro? Já existe aqui dentro da consulta? Quando eu chamo aqui, ela já está aqui dentro do consulta estado? A controller estado? Eu vou refazer a sua pergunta. Quando eu crio o formulário de consulta estado, por exemplo, os objetos que estão lá dentro, o cadastro, o formulário de cadastro, a controller, o estado, eles são criados junto com o formulário de consulta? Não. São? São, Wesley? São criados junto com ele? Não. Então, quando eu crio o formulário de consulta, eu tenho que levar lá para dentro o formulário de cadastro. Não é isso? E a controller, como é que ela chega até ela? Que? Sem olhar aí, né? Louco. Ué, para que serve a cabeça? Para olhar o código. Então? É instanciado no gerente, o gerente passa peça dados para a interface. Não. Não, tira a mão. O gerente
terceiriza a tarefa, porque a parte da interface é da interface, não é dele, e ele invoca ela para apresentar. Mas como é que chega a controller e o objeto dentro do formulário de consulta? Através do peça dados do... Agora eu não lembro de onde que é o peça dados. De onde que é o peça dados? Da interface. Muito bem, Wesley. Mas o peça dados não é o que leva o objeto dentro do formulário. Mas se ele é instanciado no gerente, Sim. ele é instanciado no gerente, aí no gerente... Uma regra básica que eu disse que sempre vai existir quando a gente trabalha com formulário é o quê? Eu tenho um método Esse objeto lá, que faz o quê? que conhece os objetos. Ah, que coisa fantástica! Um nome bem sugestivo. Nós estamos... Então, significa que os objetos, quando eu tenho um formulário de consulta, quando ele é criado, o que acontece? Eu chamo com esse objeto, Hã? Eu chamo com esse objeto, Não. A pergunta é, quando eu tenho o formulário de consulta sendo criado, sendo instanciado, que ele passa a existir na memória, o que acontece com os objetos que estão lá dentro? Eles são passados por Através do quê? com esse objeto. Eles são passados para dentro do formulário através do conheça objeto. Por isso que é aqui no gerente eu tenho, ou quando eu tenho, cadê o gerente? Esse não é o gerente, aqui. Eu tenho o peça dados estado. Quando eu chego no peça dados estado, que é esse cara aqui, o que é a primeira coisa que ele faz? Ele conhece o objeto. Que vai fazer com que o objeto chegue lá dentro. E ele passa tanto o objeto quanto a sua respectiva controller. Faz sentido? Agora, o que acontece é assim, ó, a gente veio aqui no cadastro de estados. Dentro do cadastro de estados, eu preciso passar para dentro do meu formulário de... Quando eu clicar no botão pesquisar aqui, eu tenho que passar quem? Uma controller país e um país. Uma controller, país e o objeto país. Aonde que eu tenho esses caras aqui? Instanciado no estado. No estado tem o quê? O estado tem o país e na controller estado tem a controller país. O estado tem um objeto aqui que a gente trabalhou, que é um país. Que é isso aqui é qual recurso de abstração? Isso aqui? Agregação. Eu tenho um objeto composto de um outro objeto. Agreguei um objeto, certo? Esse objeto tem que ser criado. Então, aqui no constructor dele, tem que existir esse objeto sendo criado. E no seu destructor tem que estar destruído. Certo? Aí o que ocorre? Quando eu vou chegar aqui no método, eu vou ter que passar esse objeto estado. E o mesmo acontece na sua respectiva controller país. Eu vou ter que ter a controller, controller estado, eu tenho que ter uma controller país. Certo? Porque eu vou precisar dela para poder executar as operações que vão ser feitas lá. Aqui em particular, aqui está criado e destruído aqui, certo? Correto? O que a gente poderia fazer aqui neste caso em particular é mais ou menos assim, né? Eu estou aqui no gerente, certo? No gerente, eu tenho os objetos que foram criados aqui. Uma vez que eu criei o objeto país aqui, criei o objeto estado, na verdade, eu posso fazer uma controller estado, ponto, set controller país e passar a controller
país para dentro da controller estado. Recapitulando, vamos lá. Vocês piscaram, né? Não pisquem, certo? Vamos dizer assim, eu tenho a controller país que foi criado, foi instanciado, certo? Quando eu crio a controller estado, teoricamente ele vai criar um objeto, uma controller do tipo país, certo? Mas eu tenho a situação de que na controller estado, eu posso aproveitar tudo aquilo que já existe da instância da controller país. Posso? Pode acontecer isso? Então, eu poderia, por exemplo, na hora que eu for criar controller estado aqui em particular, eu venho aqui, eu estou criando objeto, estou instanciando objeto aqui. Eu posso colocar ela em comentário aqui e o seu respectivo destructor. Observaram? E aqui no gerente, onde eu criei, não foi aqui que eu criei controller país, controller estado, controller cidade? O que acontece aqui? Eu posso setar, um dos métodos que a gente criou foi o get e o set lá, certo? Então, aqui eu estou fazendo o quê? Eu estou aproveitando a instância que eu tenho da controller país e eu estou setando ela dentro da controller estado, porque eu vou precisar da controller país, correto? Eu tirei o constructor lá que criava a instância lá. Ao invés de ele criar a instância da controller estado, a país lá, que deveria criar, não é isso? Eu fui lá e tirei. Coloquei em comentário. Não criou. Em suma. Aqui eu vim e setei a controller país que eu tenho aqui. É do mesmo tipo que eu tenho lá? É do mesmo tipo, certo? O que isso gera para a gente? Vai gerar a situação de que eu vou aproveitar tudo aquilo que já estava feito anteriormente, certo? Inclusive com os dados que eu já tenho. Porque é através da controller que eu carrego os dados, não é isso? Os cadastros, certo? Eu posso ter o mesmo objeto, né? Agora, o que acontece? Vamos ao que tem. No cadastro de países, eu chamo a consulta, no cadastro de estados, perdão, quando eu estou cadastrando o estado, eu vou lá buscar o país, certo? Em princípio, quando eu tenho lá, eu vou ter que passar controller e objeto. Então, como eu já tenho objeto lá, então eu vou pegar a controller estado.get controller país. E o estado.get um país, que é o objeto país que eu tenho dentro do objeto estado. Certo? Até aqui tudo bem. Joguei o objeto lá para dentro, certo? Vou criar uma variável aqui particular, um var, vou chamar de mCaption, que é do tipo string. Ok? Veja bem, no meu consulta país, eu tenho as opções novo, alterar, excluir e sair. Tá certo? Então, eu vou fazer assim, ó. Eu vou pegar aqui nesse mCaption e vou fazer ele receber a consulta países ponto, observe que ele tem todos os botões lá, sair, btn sair, ponto, caption. Ok? Tá aí tranquilo. Eu vou dizer que a consulta países ponto btn sair ponto caption vai receber, tá louco, quando muda o teclado é fogo, vai receber selecionar. Por um acaso vou deixar o E comercial lá no R de novo. E quando eu vai dar show modal, mudou o caption lá do botão, correto? Todo mundo lembra o que é caption? É o título lá do botão.
Aí eu vou, assim que ele terminar, a consulta países, ponto, btn sair, ponto, caption, recebe o mCaption. O que isso faz? Ele retorna do mesmo jeito que estava originalmente. Por que fazer isso e não colocar lá sair? Por que não fazer isso? Por que não fazer isso, Ana? Não. É que eu posso, de repente, ter ido lá no formulário e ter colocado um e-comercial num lugar diferente. E se eu colocar exatamente sair, ele pode ficar fora do padrão dos outros formulários que eu já tenho. Então, eu vou pegar exatamente como ele estava escrito lá e vou devolver ele do mesmo jeito que ele estava escrito lá. Certo? Porque daí, se caso eu tenha editado aquele formulário, tenha colocado o e-comercial na frente do S, ao invés em frente do R lá, posso mudar, posso ter formas diferentes, colocar um padrão novo, ele vai pegar exatamente do jeito que estava e não vai alterar nada. Certo? Bom, aí não terminamos. Aí temos a seguinte situação, né? O camarada foi lá e buscou o objeto, um país. Certo? Então, o que acontece? Então, a consulta país, consulta self.edt código país ponto text vai receber o quê? Eu vou ter o objeto lá. Então, o estado. Oi? O estado ponto get um país ponto get código. Vou retirar do objeto país, que está dentro do objeto estado, que foi o que eu mandei aqui na hora de invocar aqui. Eu estou mandando, eu dei um get no objeto país. O que retorna desse o estado.get um país? Ele vai pegar o objeto um país do objeto estado e vai mandar para o consulta. É coerente? Certo? Então, o que ele faz aqui? Vai fazer com que ele receba. Aqui tem int to str, porque o código é do tipo inteiro e aqui ele vai ter que mostrar um tipo string. E self.edt país.text recebe o estado ponto get um país ponto get país. Mas quando eu saí de lá, ele trouxe o valor que eu preciso? É a pergunta. Não. Então, o que ocorre? Aqui está. Eu tenho lá no formulário de consulta países aqui, eu tenho o método sair lá, né? Aqui. O sair que neste momento ele está saindo com o objeto que está lá, que é nada. Está dando um close, está fechando ali. É isso? Como é que eu faço para resgatar esse cara aqui? Aqui ele chegou quem? Quem que chegou aqui? Quem que vale o objeto aqui? O país. O país, ponto. Na prática, eu tenho que pegar todos os dados do objeto, não é isso? É correto? E quem é que tem todos os dados do objeto?
A coleção, está lá na coleção, não é isso? A coleção está na DAO e a DAO está na controller. Só que aqui no formulário eu tenho quem? A controller? Eu tenho a controller e esse cara que é a list view. Esse cara na list view, ele tem a propriedade lá, checkbox. Certo? Só que o checkbox aqui dentro da list view, ele vai dar o quê? Uma string da coluna Eu vou ter que encontrar uma dada posição dele aqui, certo? Só que a list view, ele começa com quanto? Ele começa que nem a nossa lista? Ele começa com 0. A nossa lista começa com 1. Então vai dar a diferença de um termo, certo? Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que encontrar, baseado no que está checado aqui, com essa propriedade, eu tenho que buscar qual a posição que ele está. Qual item que ele é. Certo? E quando eu pegar aquele item naquela posição, ele está transmitindo o que está lá na coleção, não está? É correto? Então, eu tenho que buscar qual a posição que ele está na list view que eu estou buscando, e ele vai ter que chamar a controller.carrega na posição -1, ou na posição +1, certo? E esse cara na posição +1 é o que vai ter que sair quando eu der o botão sair aqui. Entenderam a colocação? Certo? A regra básica para a gente trabalhar com projeto e a gente não ter problemas com o projeto é sempre a gente faz alguma coisa, a gente compila e vê se deu erro, certo? O que a gente fez até agora foi mexer lá no cadastro de estado e acrescentar esses camaradas aqui. É correto? O que é que a gente faz aqui, então? A gente vai compilar para ver se tem algum erro. Por que a gente faz esse negócio de compilar de tempos em tempos? Porque daí a gente sabe que até ali a coisa tem que estar funcionando, certo? Então, eu venho aqui, dou um novo, venho aqui, dou um pesquisar. Cheguei aqui, vou colocar Brasil, BR, 55, real. Salvei. Tá lá. O selecionar. É coerente? Então, eu vou deixar ele checado e vou selecionar, ele vai trazer o valor. Certo? Venho, saio, venho no cadastro de países, vou acrescentar salvei. Aqui está sair, como estava originalmente. Cadastro, estado, novo. Pesquisar. É bonito isso, né? Funciona o negócio. Não é o que tinha que acontecer? É o que tinha que acontecer, não é isso? Certo? Então, o que a gente passa? A gente passa, selecionar, né? Aqui eu passo a ter que trabalhar, observe, ele não trouxe. Por que ele não trouxe? Porque a gente não fez ele carregar lá. Certo? Entendeu, X, a questão? Então, precisa de checar aqui, precisa vir aqui, na hora que vai no consulta países, aqui, no sair aqui, eu tenho que fazer o quê? Eu não, vocês têm que fazer. Eu não vou ter que fazer nada.
Vamos pegar aqui, ó, pegar a propriedade aqui, verificar qual cara que está checado, que está marcado, certo? E fazer uma rotina que percorra a list view e retorne qual a posição. Quem é que diz a posição aqui? Que é o primeiro, segundo, terceiro aqui? Quem é? Não vai ser pelo código aqui. Nós vamos pegar considerar a list view que está aqui. Quando eu carrego ele, que eu monto a list view, ele não monta na sequência que eu gravei lá na coleção? Certo? Então, se eu tiver 10 cadastros feitos, eu marcar o terceiro aqui, como ele pegou da sequência que está na coleção, eu tenho que pegar o terceiro da coleção. Certo? Então, eu tenho as propriedades aqui. Qual dessas propriedades aqui vai me dizer qual que é a posição que está com o valor marcado? Entenderam o X da questão? Então, tarefa para hoje, para mim poder dar uma olhada, já dar uma mão ali. Entenderam o que tem que fazer? Tranquilo? Nesse formato, os nossos cadastros que nós vamos ter lá, se a gente utilizar, ó, observem, se eu utilizar no gerente, fizer esse processo que foi feito aqui, ó, passar a usar esse processo que está aqui, qual que é a diferença de eu ter criado, invocado set controller país aqui, setando o controller país dentro do controller estado, ao invés de eu utilizar a controller aqui, ó, que está aqui comentado, que eu criei. Eu economizei espaço de memória, que é desnecessário, não preciso ter outra instância, posso aproveitar a mesma instância, certo? Além disso, o que ocorre? Quando tudo que eu cadastrar na coleção que eu vou ter, porque se eu criar uma nova instância, cada nova instância vai ter uma nova coleção, não vai? Não é correto? Então, se eu crio uma nova coleção, ao invés de usar a coleção que eu já tenho, no caso em particular, e que eu preciso criar uma de cada instância, mas da mesma forma que a gente fez aqui na interface, que eu criei os formulários e setei formulário dentro de formulário, aproveitando a instância que já existe, se a gente trabalhar da mesma forma na controller, fazendo a mesma coisa aqui, eu vou aproveitar tudo aquilo que já existe já populado. Ou seja, no nosso caso em particular, as coleções que eu já tenho, correto? E dessa maneira, o que acontece? Eu vou ter todos os cadastros já feitos, listados, certo? Então, é uma diferença relativamente grande dentro desse processo. E vou poder aproveitar essa situação de poder fazer esse ajuste que foi feito. O que vocês precisam implementar? Que no consulta países, quando eu for sair, eu tenho que chamar a controller país, que eu já tenho a controller país aqui dentro, mandar carregar da posição na sequência que eu tenho na minha list view. A diferença é que na list view ela começa com 0 e na nossa coleção começa com 1. Então, a posição que eu encontrar no list view, eu tenho que somar mais 1 para ele pegar na mesma posição da minha coleção. Entendido? Fechado? Vão sobreviver? É, claro. Beleza. Então, tá bom. Vamos trabalhar, então.